Ei, gente, sejam bem-vindos ao canal Diversão em Música. E hoje eu vou trazer a resenha aqui pra vocês deste livro aqui, O Mistério da Casa Verde, escrito por Moacir Ceciliar, tem mais ou menos umas 80 páginas, é bem facinho de ler. E este livro tem ligação com o clássico O Alienista, de Machado de Assis. Bom, então vamos lá. Vou resumir aqui os capítulos com bastante detalhes. No primeiro capítulo, o autor começa apresentando para nós o espaço ali da narrativa, que é a cidade de Itaguaí. Fala sobre a Casa Verde, que é uma casa abandonada que dizem ser mal assombrada. E que há 200 anos atrás, naquela mesma casa, funcionou um hospício. E foi o mesmo hospício em que ocorreu a história O Alienista, de Machado de Assis. Então, ele vai apresentar os personagens, que é Arthurzinho, Pedro Bola, André Catavento e Léo, que é a turminha ali de amigos. E a questão dramática é que eles precisam de um clubinho para se reunirem. Então, Arthurzinho tem a brilhante ideia de invadir a Casa Verde e usar a Casa Verde como clubinho. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia, mas acho que era por isso que ele tinha o apelido de Oxereta, né? Então, eles invadem a Casa Verde, porque ela era toda murada. Eles fazem um buraquinho ali na parede, invadem, andam ali pela casa investigando, até que eles chegam em uma porta em que está escrito diretor. E quando eles abrem, tem um homem lá dentro. Um homem super estranho, horrendo, assustador, que é este mesmo homem aqui da capa, que vestia roupas do século passado. Eles ficam assustados e fogem. No próximo capítulo, um capítulo bem rápido, em que eles se encontram, eles vão correndo, né, pra casa ali do André, que é o que morava mais perto, discutem, e o Léo, que é o mais observador, mais inteligente, intelectual, ele foi o único que observou que tinha um prato de bananas do lado do homem, esse pratinho aqui, ó. Ou seja, eles deduzem que o homem é de carne e osso, porque tinha fruta lá, ou seja, comida lá com ele, e alguém levava comida para ele. No terceiro capítulo, no outro dia, Arthurzinho tem a brilhante ideia, novamente, de persistir com um plano. E ele fala, tipo assim, galera, vamos invadir a casa de novo? Vamos falar com um cara louco? Vai que ele aceita a gente, né? Vamos lá. Vai que a gente faz uma parceria ali. A gente vira sócio dele, né, na casa e faz o nosso clubinho ali do lado dele. Ideia super top, né, gente? Então, eles voltam lá. E dessa vez, quando eles chegam lá, na sala do diretor, eles têm uma conversa com um homem. Uma conversa bem estranha, em que o homem cita várias vezes, afirma que ele é o alienista. Fala, eu sou o alienista, todos os outros são loucos e eu sou o único cara são, assim, que tem a mente sã. Mas ele usa uma linguagem antiga, tipo assim, realmente de há 200 anos atrás. Tipo assim, vós sois, sei lá o quê, entrai. E aí o louco, ou alienista, expulsa a galerinha ali da casa. E eles ficam ali do lado de fora da casa. Discutem sobre o que ouviram e decidem. Não dá pra gente fazer a parceria, não dá pra gente ser sócio na casa, né? Então eles decidem partir ali, desvendar esse mistério a partir da ideia de que alguém levava comida para ele na casa. Então eles investigam ali o terreno em volta da casa para descobrir se tinha alguma outra passagem para dentro da casa por onde alguém entrava. Então eles descobrem ali um alçapão. Então eles decidem fazer um turno ali de vigia para ver se alguém aparecia. Arthurzinho é o primeiro, ele passa a noite ali no terreno da casa, atrás de uma árvore. Passa a noite e quando chega bem de manhãzinha, o cara já tá morto de sono. Aparece uma garota. Fala que a garota é linda, maravilhosa. E estava levando cestas, né, de comida. E ela vai e entra pela portinhola. Aí depois que ela sai, ele segue ela até a casa dela para descobrir o endereço dela. Aí depois vai com a turma, fala que ele descobriu, mas aí logo em seguida nem dá muito tempo de conversar sobre isso. Porque o Léo, que foi pra biblioteca pesquisar sobre o alienista, falou pra galera, gente, vamos lá agora, porque eu marquei da gente ir falar com a nossa professora de português pra ela explicar pra todo mundo o que é esse tal de O Alienista. É exatamente o capítulo 4. Eles já vão falar com a professora de português. E durante todo esse capítulo é literalmente contando o livro O Alienista. Conta o livro do início ao fim. É um capítulo, não dá pra eu contar a história toda aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas basicamente é a história de um cara que chega ali na mesma cidade de Itaguaí.
há 200 anos atrás, ainda quando o Brasil era uma colônia de Portugal. O cara chamava Simão Bacamarte, era um alienista, ou seja, tipo o que é considerado um psiquiatra hoje, e ele decidiu abrir um hospício na cidade, um hospício para loucos, né? Então, ele começa a internar várias pessoas, só que esse cara meio que começa a ficar louco e interna muitas pessoas desnecessariamente. Tipo assim, sem motivo nenhum ele vai e começa a internar as pessoas. Qualquer coisinha ali, ele trata como um indício de loucura. E aí, no final, ele vai internando tantas pessoas que fala que 3/4 da cidade, é exatamente isso que fala, 3/4 da cidade, já estava internada no hospício. Então, no livro, o fim é que ele deduz... gente, eu resumi a história pra caramba, tá? Porque depois vocês têm que ler aqui. É uma história, inclusive, bem interessante de ler. São algumas páginas em que o autor resume. Mas no final é basicamente que o Simão, o alienista, ele deduz que se a maior parte da sociedade é louca, significa que a sociedade, o mundo, é um mundo feito para loucos. O hospício não era dentro da casa, mas sim fora da casa. E deduz que ele é o único cara são ali de verdade que não é louco. Então ele libera todos os loucos e se tranca na casa. E acaba ali a história ali. Ele ficou uns 17 meses trancado na casa e morre. Então, continuando no capítulo 5, continuando com o Arthurzinho, ele decide então ir em busca daquela menina que ele seguiu, que ele descobriu o endereço dela. Então ele chega na casa dela de manhã, segue ela até ali o mercado, dá um jeito de puxar papo com ela. E aí, no final do dia, ele já vai e chama ela pro cinema. E os dois vão junto pro cinema. Tá, vem o filme. E aí, quando eles saem do cinema, o Arthurzinho puxa papo e arranja um jeito de comentar com ela que ele a viu entrando ali pelo alçapão da casa. Eu esqueci o nome da menina. Depois eu vou pegar aqui e vou deixar aqui escrito na tela aqui pra gente o nome da menina aqui. Mas, ok, ele fala com ela e aí a menina conta, já é uma outra parte da história que a gente descobre, né? A gente já descobriu o que é o alienista, que tem a ver com aquele cara louco dentro da casa, né? Tudo a ver ali, história, e agora a gente vai descobrir realmente quem é aquele cara louco. A menina conta que aquele cara louco é o pai dela. Eu tô passada, chocada. E ela conta toda a história de que se não me engano, o bisavô dele era realmente o alienista. E esse foi um segredo passado durante as gerações da família, né? Eles não contavam pra ninguém o passado deles. Só que aí o pai dele ficou vidrado nessa história da família dele. Quando ele ficou sabendo, ele lia o alienista várias vezes. Ele só sabia ficar repetindo aquela história até que ele meio que entrou em estado de loucura, literalmente achando que ele era o alienista. Então, um belo dia, ele vestiu as roupas antigas que ele tinha herdado da família, literalmente as roupas do Simão Bacamarte, que era bisavô dele. Ele entrou na casa, se trancou e ficou lá como o alienista. E aí a filha dele tem que levar comida pra ele não morrer, né? Tá, vamos lá, capítulo 6. O Arthurzinho acorda na casa dele. E aí o pai dele vê que ele tá com alguma coisa, tem algum problema. O Arthurzinho conta pro pai dele o que está acontecendo. E o pai dele, que é médico, indica pra ele o telefone de um psiquiatra, colega dele, pro Arthurzinho ir lá conversar com o psiquiatra pra ver se o psiquiatra pode ajudar na situação. Porque agora o Arthurzinho, a missão dele virou ajudar a situação. Ele ficou muito envolvido ali com todos os acontecimentos. E ele disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra ajudar, pra tirar o pai dela de lá, né, até também pra gente poder usar a casa ali como um clubinho e tudo mais. Então vai só ele e Léo. Eles visitam o psiquiatra. E aí é mais um capítulo ali eles no psiquiatra e o psiquiatra contando a história da psiquiatria, conta o que era considerado um alienista. E no final do capítulo eles chegam à conclusão de que o psiquiatra está totalmente disposto a ajudá-los, a ajudar na situação lá do homem, mas ele precisa de uma permissão ou de um pedido da família para ajudá-lo, para virar médico ali do homem ali, do pai da menina, né? Ele não pode simplesmente chegar lá e tomar o cara como paciente. Então a única coisa que resta a Arthurzinho é pedir, implorar para a menina para deixar o psiquiatra ajudá-los. Então, isso que acontece no capítulo seguinte, no capítulo 7, que Arthurzinho encontra com a menina pra pedir, tipo assim, deixa o psiquiatra ajudar seu pai, que ele vai ajudar, vai tirar vocês dessa situação.
Então eles se encontram na mesma pizzaria de sempre, em que a turma ali sempre se encontra. Só que aí ele vai conversar com a menina, só que aí tem um probleminha, que quando a menina está indo embora, estão só os dois, Arthurzinho e a garota. E aí chega o André, que eu comentei anteriormente. Arthurzinho e André sempre tiveram uma rixa, principalmente relacionados a garotas. E aí, quando o André vê a menina saindo e ouve que eles estavam conversando sobre o mistério da Casa Verde, ele se sente super traído, assim, na amizade, tipo assim... Você não me contou sobre essa menina e ainda por cima tá conversando com ela sobre nossa ideia do clubinho e tudo mais. Aí tem uma briga entre eles brigam feio, assim, gritando na pizzaria. E acabam comentando sobre a Casa Verde ali no meio da pizzaria. E aí, quando o André sai, todo bravo... Aí o Arthurzinho fica ali, tipo assim, nossa, né? Que coisa chata. Aham, sei. Aí chega um homem, que ele é o repórter da cidade, dono da página de fofoca da cidade. Aí ele quer saber com o Arthurzinho, aí ele chega assim... porque ele ouviu a conversa deles falando sobre a Casa Verde. Então ele chega, tipo assim, vocês estavam falando sobre a Casa Verde? Tipo assim, me conta, vocês descobriram? Tem alguém lá? Vocês conseguiram entrar lá? Tudo mais. Aí Arthurzinho já corta o papo, não fala nada e vai embora. Então, no capítulo 8, o Arthurzinho decide marcar uma reunião com a turma dele pra esclarecer as coisas e pra fazer as pazes com o André. Então eles marcam a reunião, o André chega, eles fazem as pazes, só que quando o Pedro Bola chega, o Pedro chega desesperado, falando que tem uma multidão na frente da Casa Verde, está todo mundo lá, inclusive o prefeito, e o cara da página de fofoca da cidade está falando que vai invadir a casa, porque ele descobriu que tem um homem lá dentro. Quando eles chegam lá em frente à Casa Verde, realmente tem uma multidão que está prestes a derrubar a casa. Só que quando eles estão prestes a derrubar a casa, chega o psiquiatra com o qual o Arthur tinha falado antes e chega ordenando, não, vocês não podem abrir esta casa, porque tem um paciente meu aí dentro e eu ordeno que todo mundo se afaste, porque ele está em estados precisando de cuidados médicos, precisando de um psiquiatra, etc. Aí nessa hora chega a Lúcia desesperada, quando vê o psiquiatra falando, ela vai e concorda, realmente, eu autorizo, a partir de agora ele é o médico do meu pai. Do nada, começa um protesto da multidão. Chega um garoto lá, que cita que é o gangster da cidade. Nem sei se usa mais essa palavra. Mas é tipo o cara fortão da cidade, que todo mundo tem medo. O cara falando, não, nós vamos abrir isso sim, porque eu... Aí ele fala, pega a marreta que eles iriam usar pra abrir a casa. Fala, não, eu vou abrir essa casa sim. Aí começa um protesto, a multidão toda querendo que abram a casa. O cara vai, pega, quando tá pra abrir a casa, chega pela parte de trás da casa, do nada, andando lá no meio do mato, lá do terreno da casa. Chega, aparece quem? O pai de Lúcia, o homem louco que estava recluso dentro da Casa Verde. Não entendi foi nada. E tipo assim, fala que o cara praticamente se curou, assim, do nada. Ele chega totalmente normal ali na cena pra finalizar a história. No capítulo 10 tem uma breve reflexão, assim, do autor sobre a loucura em si, sobre o estado do pai de Lúcia. E falando sobre o que aconteceu depois que a Lúcia e o Arthurzinho começaram a namorar. É o amor! Fala que parte da casa foi usada como museu, foi transformada em um museu. O pai de Lúcia passou, tipo assim, todo o fim de semana, se eu não me engano, fazer uma apresentação lá. Ele se encontrou no meio teatral e aí ele fazia uma apresentação no museu, na casa que se transformou em um museu, que atraía centenas de pessoas, de turistas ali para conhecerem a Casa Verde. E o governo lá, o prefeito da cidade concedeu para a turminha lá de Arthur fazer o seu clubinho. Então é assim que finaliza, gente, a história da Casa Verde. Tenho certeza que vai te ajudar demais na sua prova de português. Deixa aí nos comentários se te ajudou ou não. Se inscreva no canal para não perder vídeos como esse, que vão te auxiliar demais. E é isso, até mais. Um beijo, até a próxima resenha. Tchau!